Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. E o Salmo de número 133 diz o seu versículo 1: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é a bênção do Senhor. Apesar de estarmos distantes, nós estamos unidos em Cristo. E isso agrada e alegra o coração de Deus. Por isso nós vamos cantar Quero Louvar-te, sempre mais e mais. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos também dizer ao Espírito Santo, né? Nós estamos num culto de intercessão, que Ele venha interceder por nós, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Espírito Santo, olhe por mim, leve pra
Graça e paz, irmãos e irmãs. Gostaria de refletir com os irmãos e as irmãs numa palavra que está dentro do nosso tema, do nosso tempo de oração em abril, dos intercessores online, que é guardando a fé. O nosso tema em abril, para abril, é guardando a fé. E eu gostaria de falar de um personagem que me inspira na palavra de Deus. Existem algumas pessoas que aparecem na história bíblica que nos inspiram. Com certeza, você, irmão e irmã, tem algum personagem bíblico que quando você lê a história dessa pessoa, você é ativado na sua fé e você fica pensando, mas por que essa pessoa perseverou? Como que essa pessoa conseguiu perseverar? E existe um personagem bíblico que me inspira e eu quero compartilhar com vocês neste dia esse personagem, que é Caleb, que está em Josué, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 7, o versículo 10 e o versículo 11. Josué 14, versículo 7, versículo 10 e versículo 11. Josué 14, 7, 10 e 11. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barné para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Aleluias. Vamos orar. Deus querido, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Deus, nesta noite e nos inspira, Senhor. E ministra no nosso coração pela tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos realmente olhar a nossa fé. Este homem, ele recebeu uma promessa. Ele foi enviado com os 10 espias, ele, Josué, com mais 10, para espiar a terra de Canaã. Diz a palavra lá em Números capítulo 13, que quando eles voltaram, os demais, eles tiveram uma visão de incredulidade, de fragilidade, de fraqueza. Mas diz a palavra lá em Números 13 que Caleb e Josué foram aqueles que deram um bom relatório. E Josué, diz lá em Números capítulo 13, que Josué fez calar o povo e disse, olha, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, porque é promessa do Senhor. E este homem, neste episódio, ele mostrou uma fé muito grande. Mostrou uma fé imensa. Porque quando os outros viam que não iriam conseguir a terra, Caleb tinha uma visão de que, na verdade, o povo seria vencedor e que eles iam vencer e iam conquistar a terra. Porque Deus tinha prometido. Esse homem tinha uma fé muito firme. Mas uma coisa interessante é que até quando vai a fé? Até quando vai a fé? Qual é o prazo de validade da fé? Tem pessoas que elas começam crendo, mas elas vão esmorecendo na fé. E o tempo vai passando e as coisas que ela achou que iria acontecer não estão acontecendo. Aí as pessoas começam a fraquejar, começam a desistir. É como se a fé tivesse um prazo de validade. Pensando assim, quando a gente vai no mercado, existem alguns produtos que são perecíveis, que demoram um pouco tempo.
Mas também tem os alimentos que são não perecíveis, que demoram um tempo maior. Às vezes a nossa fé é como esses alimentos perecíveis. É muito legal, muito bom, mas demora pouco, estraga. Às vezes também a nossa fé, ela é como um alimento não perecível. Ela resiste por muito tempo. Ela resiste por muito tempo. E nós temos que ter uma fé não perecível, mas uma fé que resista, independente de todas as circunstâncias. E nós vemos no versículo 10 de Josué 14, que Caleb, depois de 45 anos, que aquele homem deu um relatório positivo e falou que Deus realmente ia dar a terra, 45 anos depois, esse homem aparece na Escritura, aparece na história bíblica, dizendo o seguinte: olha, eu tenho agora 85 anos, e a promessa foi feita 45 anos antes. Mas eu, no versículo 11, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. O que fez esse homem guardar no coração essa força? O que fez esse homem perseverar por 45 anos? E diz a palavra que Caleb herdou a terra. E da geração daqueles que foram lá espiar, somente Josué e Caleb resistiram e participaram da nova geração que herdará a terra. Por quê? Porque eles perseveraram em seguir o Senhor, como diz o versículo 7. Então este homem, irmãos, é uma inspiração para nós. Sabe por quê? Porque esse homem, depois de 45 anos, ele continuava com a fé ativa. E nós temos que pensar, hoje é um tempo de oração, de intercessão. Mas antes de orarmos, nós temos que refletir como é que está a nossa fé. Como é que está nossa? Será que nós temos fé como nós tínhamos há 5 anos atrás? Será que nós temos fé como nós tínhamos um ano atrás? Como está a nossa fé? Este homem mostra que esse homem guardou a fé dele por 45 anos e ele recebeu a vitória. O que eu quero te dizer nessa noite, que eu quero te dizer para você, irmão e irmã, que o Senhor te chama para perseverar. Creia na promessa do Senhor. Creia naquilo que Deus lhe falou. Creia na visão que Deus te deu. Creia. Se você já tinha fé, guarde essa fé. Sejamos Caleb dessa geração. Que a igreja metodista em São Gabriel seja cheia de Calebs. Homens e mulheres do Senhor. Que guardem a fé. Que passem pelas batalhas. Quantas batalhas talvez Caleb não enfrentou. Mas em todas elas, ele dizia, eu vou sobreviver. Porque no versículo 10, o Senhor me conservou em vida. O Senhor nos conserva em vida. Mas a gente tem que conservar a fé no nosso coração. Sejamos Caleb dessa geração. Iremos passar por essa crise. Sejamos Calebs dessa geração. O Senhor te chama, irmão e irmã, para ser Caleb, que não fraqueja, mas entende que o Senhor, o que prometeu, é fiel para cumprir. Deus abençoe e vamos orar ao Senhor, crendo que o nosso Deus que prometeu é fiel para cumprir e vai nos dar vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.